Então vamos à definição formal de limite. Então, seja f uma função definida em um intervalo aberto i, então aqui a gente tem a representação do plano coordenado aqui, com coordenada x, y. Temos aqui o intervalo aberto no domínio dessa minha função f, então a função é definida no intervalo aberto i, exceto possivelmente num ponto a pertencente a i. Então eu já desenhei o a aqui. Dizemos então que o limite dessa função f de x, quando x se aproxima de a, é um valor L, então L é o valor da função, então vai estar lá no eixo y, né? Porque o que a função faz? A função pega cada valor de x e leva no y, não é assim que a gente desenha o gráfico? Associando cada ponto de x com o valor dele no y, né? E marcamos aquele ponto no gráfico, ok? Então, a gente diz então que o limite da função quando x se aproxima de a é L, né, e escrevemos dessa maneira aqui, ó, o limite de f de x quando x se aproxima de a, ou x tende a a, é L. Se acontece o quê? O que significa o limite? Se para todo o epsilon, matematicamente falando, mas não se preocupe que eu vou explicar para vocês como funciona geometricamente, qual que é a ideia. Mas matematicamente falando, se para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, de tal forma que se a distância entre f de x e L é menor do que epsilon, né, essa distância ela é sempre menor do que epsilon, sempre que a distância de x até a é menor do que delta e maior do que zero. Então, ou seja, quando a gente coloca aqui maior do que zero, a gente está excluindo o ponto, porque a gente não precisa verificar no ponto. Quando a gente olha para limite, a função não precisa estar definida no ponto A. Isso que significa essa parte aqui estritamente maior do que zero, que o x não precisa ser igual a A. O x pode ser diferente de A, tá bom? Muito bem. Então o que significa isso? Geometricamente falando, significa o seguinte, ó. Para todo epsilon maior que zero, então o epsilon vai ser dado. Então para todo epsilon tem que satisfazer essa propriedade. Então o epsilon vai ser uma vizinhança aqui, ó, do L. Então para toda vizinhança do L, então eu vou pegar aqui L mais epsilon, L menos epsilon. Então para toda vizinhança do L, vizinhança significa o quê? Significa um intervalo aberto centrado no L. Tá? Isso que significa vizinhança. Significa um intervalinho aberto que contém o ponto. Então uma vizinhança do L, né? Vai existir uma vizinhança do A aqui. De que tamanho? Né? Aqui a vizinhança é do tamanho epsilon. Né? Então epsilon para cima e epsilon para baixo. Então esse tamanhinho aí, esse intervalo. Aqui vai ser delta o tamanho. Então vai existir esse delta, né? Então esse tamanho de vizinhança, onde aqui é A mais delta e aqui é A menos delta, onde a função aplicada nesses pontos, ela vai levar sempre dentro deste intervalo, tá? Então essa que é a ideia geométrica da função. Então qualquer vizinhança que eu pego desse candidato a limite, porque dizer que o limite é L significa então que existe para cada vizinhança desse valor L, vai existir uma vizinhança do A, onde a função aplicada a todo mundo que está nessa vizinhança do A vai cair dentro dessa vizinhança do L. Tá? Então essa que é a ideia geométrica de limite. Ou seja, à medida que eu me aproximo aqui, que eu estou próximo de L, vai existir uma vizinhancinha aqui próxima de A que vai ser mandada a todo mundo lá dentro. Né? Se a gente, ao invés de enxergar na forma de gráfico aqui, vamos enxergar na forma de diagrama, né? Da função. Então eu tenho aqui a reta, né? A reta R, aqui, que é o x, né? Que é o domínio da minha função. E aqui o contradomínio da minha função, que é R também. E aqui eu tenho a minha função aplicando, né? F. Né? Isso significa função. Aí a gente tem aqui então um intervalo aberto, I, que contém um ponto A. Certo? E aqui eu tenho um dado valor L. Então dizer que o limite dessa função f, quando x se aproxima de A, é L, é a mesma coisa que dizer que para qualquer vizinhança que eu tome aqui, de L, né, de tamanho epsilon, ou seja, L menos epsilon, L mais epsilon, vai existir uma vizinhança aqui
A menos delta, A mais delta, onde a função aplicada a qualquer ponto que eu pegue aqui, ele vai ser mandado aqui dentro. Tá? Então, ou seja, para qualquer vizinhança aqui de L, vai existir uma vizinhança de A, onde a função aplicada a todo mundo que está aqui nessa vizinhança vai cair aqui dentro.